Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aula. Veremos executar somente tarefas descritas na permissão de trabalho. A permissão para trabalho é o documento hábil a delimitar o equipamento e as tarefas deliberadas para execução pelas equipes de campo, depois de analisar o análise e programação prévias, exceto em caso de urgências. São, portanto, de observação obrigatória, sendo que extrapolar os seus limites significa extrapolar os estudos e discussões, o que poderia trazer consequências indesejáveis. Preste atenção, encarregado, chefe de turma, nesta nota, nesse conceito. Liberação de equipamento no sistema. Condições para execução das atividades. Após a dispensa definitiva de um PLE ou uma PT ou um CLD, qualquer outra intervenção só poderá ser executado em equipamento mediante nova programação. Aqui no estado de Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e algumas regiões de São Paulo, no serviço envolvendo redes e infraestrutura Brasil N, isso acontece através da pré-APR. Executar tarefas posicionadas sobre cruzetas, somente em estrutura índice 2, 3 e 4, e poste acima de 10, 150 Dan, exceto nos postes DT 10, 300 Dan, estrutura B, beco. Procedimento de trabalho permitido seguindo a tabela abaixo. Poste SC 11 por 300 Dan EST M2. Tipo de poste 9 150 Dan 10 150 Dan. Duplo T circular madeira. Tipo de estrutura normal meio beco. Resultado: não posicionar sobre a cruzeta, nem com escada trapézio. Poste SC 11 por 300 Dan B3. 10 300 Dan, duplo T. Tipo de estrutura beco. Tá na mesma referência. Normal meio beco. 11 300 Dan, duplo T circular madeira, normal meio beco. Admite-se posicionamento sobre as cruzetas das estruturas índice 2, 3 e 4. Nas estruturas de índice 1, admite-se com escada trapézio. Poste SC 11 metros, 300 kg Dan, estrutura M4. Construção de rede aérea da distribuição. Estaiamento. Não permitir a presença do eletricista no alto do poste que está sendo estaiado. Observar os limites de esticamento do estaio quanto à resistência do poste ou contra o poste. Essa condição deve ser satisfeita pelo fato do poste estar submetido a um esforço permanente dos próprios condutores quando encabeçado ou ancorados ou de passagem com ângulos acentuados, e também aos esforços transitórios provocados pela ação da força dos ventos. Dessa forma, os estais de cabo de aços têm o objetivo de transferir os esforços excessivos de uma estrutura para outra, liberando o estágio do solo, e sem o eletricista no alto, estamos evitando uma possível quebra do poste, com consequência queda do executante do alto. Esta ação tem o mesmo efeito do efeito da anterior, ou seja, trata-se de tração mecânica, onde é necessário tomar medidas preventivas evitando a quebra de poste e queda dos executantes do alto. Os condutores contencionados exercem uma força nos seus pontos de apoio ou ancoragem, ou seja,
Quando se tensiona os condutores, esse processo tem que ser de forma lenta e gradativa, podendo o poste estar recebendo uma força contrária, ou seja, através de outros condutores ou distais, compensando o tracionamento do moitão ou catraca. Dessa forma, quando temos que desfazer ou cortar esses condutores tensionados para manutenção ou para substituição por outras bitolas, é necessário que façamos o efeito contrário, ou seja, retirar a tensão desses condutores, desfazendo o tensionamento de forma lenta, até que os mesmos fiquem num estado que não mais provoque ação mecânica, arrancos, movimentos bruscos, chicotes ou chicotadas, etc. Aí sim podemos cortar ou seccioná-los sem risco de quebra do poste e ou queda do executante. Procedimento adequado: seccionar condutores somente após o distensionamento, ou seja, a liberação da tração. Tracionar os condutores em cruzeta, fim de linha, somente após estaiar a extremidade das mesmas. Construção de rede aérea da distribuição. Encabeçamento de rede. Estaiar temporariamente todas as cruzetas onde haverá encabeçamento, com a exceção das que já tenha estar permanente. Verificar as condições de instalação desses estais e se eles vão efetivamente neutralizar os esforços que as cruzetas e postes irão submeter. O objetivo é compensar a força mecânica dos condutores que serão encabeçados pelo lado contrário, ou seja, deve existir um equilíbrio de forças para que a cruzeta não torça ou fique fora do alinhamento e, ou pior, não transfira esta força de torção para o topo do poste com risco de quebrá-la. Procedimento adequado: tracionar condutores em cruzeta fim de linha com a extremidade estaiada. Estai da cruzeta. Estai da cruzeta. Tracionar condutores somente com o eletricista que estiver executando o encabeçamento, sem eletricista no alto dos postes intermediários. Construção de rede aérea da distribuição. Lançamento de condutores. Item 5. Não é permitida a presença de pessoas nas estruturas durante o processo de lançamento dos condutores. Tracionar os condutores somente com a alça pré-formada do estai totalmente arrematada. Tracionar os condutores com a alça pré-formada dos estais totalmente arrematada constitui-se num procedimento de segurança adequado, evitando ocorrências indesejáveis. Alça dos estais totalmente arrematadas. Antes da intervenção na rede ou na utilidades RDS que contém alinhamento aéreo, bloquear o DRA do equipamento de proteção da retaguarda. Em circuito com chave repetidoras, também abrir as duas chaves. Bloquear o dispositivo de ligamento automático DRA. É um procedimento adequado para a realização de tarefas no circuito de RDA, que evita desligamento do circuito de forma automática e sucessiva, podendo evitar ou minimizar lesões ou dano material caso um acidente ocorra. Tarefa realizada por equipe de linha viva com dispositivo de religamento automático fora de serviço. Realizar o planejamento de todo o serviço. A programação deverá ser executada no local da tarefa com a participação de todos os componentes, procurando a melhor maneira e sequência para a realização do serviço. O planejamento é a atitude que precede a ação. O processo de planejamento é definido como o ato de se organizar para realizar as tarefas, sendo visto como a função inicial do processo operacional da equipe. O líder da equipe deverá conduzir o planejamento,
designando aos demais executantes suas respectivas atividades dentro da tarefa. É imprescindível considerar todas as dúvidas ou observações feitas pelo membro da equipe. As dúvidas e observações deverão ser tratadas no aspecto técnico, com respeito e profissionalismo, independentemente do nível hierárquico. A equipe não poderá iniciar uma tarefa sem que todas as dúvidas relativas a cada etapa de suas execuções ou execução seja esclarecida. Deverão ser consultados, se necessário, POPs, NDS, DS, instrução de trabalho IT e ou instrução de manutenção relativa à tarefa e outros documentos referentes à atualização do início dos trabalhos, caso existam, bem como a verificação da permissão básica para o início da tarefa. Durante a execução da tarefa, caso haja algum impedimento à sua continuidade conforme planejado, o líder deverá interromper a tarefa e refazer o planejamento da execução e análise de risco juntamente com todos os integrantes da equipe. É importante nós verificar, senhor líder de equipe, encarregado líder, a sua ação como líder nos quesitos da liderança, conceitos essenciais, o que precisa ter, o que é essencial num líder, que você vai ver no vídeo aula específico sobre a liderança, conceito essencial. Também vai conhecer também as questões da liderança em 3 dimensões, que é fundamental você conhecer essa dimensão para liderar de forma correta. Vamos lá no procedimento operacional padrão, nível e área de abrangência CEMIG, planejamento da execução de tarefa, análise de riscos. Instrução de trabalho, planejamento da execução de tarefa, análise de risco. Objetivo: esta instrução tem como objetivo determinar critério para a elaboração de um planejamento eficaz e seguro das tarefas em RDA e RDS, adotando medidas que visam a identificação dos riscos e a aplicação adequada de seus respectivos controle, eliminação e ou forma de bloqueio, em consonância com a utilização dos métodos descritos nos procedimentos e instrução padronizada. Princípios básicos da política de segurança da empresa. Nenhum trabalho pode ser feito sem segurança, nem urgência, nem importância, nem qualquer outra razão poderá ser invocada para justificar a falta de segurança no trabalho. Aplicação. Essa instrução aplica-se ao serviço de campo em RDA e RDS. Ligação e inspeção de unidades consumidoras, inspeção, operação, construção, manutenção de redes energizada e desenergizada, abrangendo equipes próprias e contratadas. Referências: CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, capítulo 5. Manual de Segurança, RH, ST, MSG, Manual do Sistema de Gestão, NBR ISO 9001-2000, ND 3.11, construção de redes aéreas de distribuição, descrição de tarefa, ND 4.4, manutenção em linhas e subestação de distribuição aérea energizada de média tensão, linha viva, ND 4.50, equipamentos e ferramentas de trabalho, instrução para uso, tópico específico, ND 4.51, sinalização de segurança para serviço da distribuição, ND 4.6, manutenção de redes aéreas desenergizadas, ND 5.29, método de ligação, descrição das tarefas, tópico específico, NR10, segurança em instalações de serviço com eletricidade, OSAS 18001, Occupational Health of Safety Assessment Series, série de avaliação de segurança e saúde ocupacional, PG de planejamento, PG de identificação e avaliação de aspectos e impacto de fator de riscos e riscos, POPs, instrução específica das tarefas e rede de distribuição. Definições e abreviaturas.
Acidentes, evento indesejável que resulta em morte, doença, lesões ou dano ou outras perdas. BT, baixa atenção, condição de saúde e segurança no trabalho, condições e fatores que afetam o bem-estar dos empregados, trabalhadores temporários, pessoas contratadas, visitantes e quaisquer outras pessoas presentes no local de trabalho. EPC, equipamento de proteção coletiva, EPI, equipamento de proteção individual, fator de risco, situação, fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doença, danos materiais, danos ao ambiente de trabalho ou combinação dos mesmos. IRA, Hazard Identification and Risk Assessment, identificação de fatores de risco e avaliação de risco. Incidente, evento que resultou em acidente ou que teve o potencial de resultar em acidente. Nota: um acidente onde não ocorra a doença, lesão, danos ou outras perdas também é denominado quase acidente. O termo incidente inclui quase acidentes. IT, instrução de trabalho. MT, média tensão. POP, procedimento operacional padrão. RDA, rede de distribuição aérea. RDS, rede de distribuição subterrânea. Risco, combinação da probabilidade e gravidade, consequência de um determinado evento, fator de risco ocorrer. Responsabilidades e autoridade. Cabe aos coordenadores, supervisores técnicos dos processos recomendar a prática dessa instrução, bem como garantirem o treinamento do teor desta aos empregados envolvidos em serviço de campo em RDA e RDS. Aos líderes encarregados de equipe e executores cabe orientar, aplicar e cumprir os critérios dessa instrução de trabalho, observando que nenhuma tarefa pode ser iniciada sem o planejamento da execução, considerando a política de segurança da empresa e a aplicação dos métodos contidos na instrução e procedimentos padronizados. Ações e métodos. Planejamento da tarefa. Considerações iniciais. O planejamento é a atitude que precede a ação. O processo de planejamento é definido como o ato de se organizar para realizar as tarefas, sendo visto como a função inicial do processo operacional da equipe. Para a obtenção de êxito nas atividades, é necessário que a equipe saiba onde se está e para onde deseja ir. A equipe terá que avaliar a situação atual e projetar a situação futura, detalhando, observando os passos que precisam ser percorridos para se chegar ao objetivo. O planejamento, além de ser o posicionamento tático da equipe dentro da área, é a função que promove as ações de liderar, organizar e controlar. O planejamento contribui para o sucesso da equipe na realização da tarefa, possibilitando ainda um comportamento proativo. Tal contribuição se materializa na forma de melhorias na qualidade do serviço, no aumento da produtividade e principalmente na adoção de práticas seguras. Planejamento operacional, tratando dessa instrução, consiste no estabelecimento de planos que se relacionam com a operação no dia a dia da equipe, com base no curto prazo, onde a preocupação é fazer e como fazer, conduzindo dentro do princípio da otimização dos processos, enfatizando a qualidade nas rotinas das tarefas. No ambiente de constantes mudanças, não existe lugar para a aplicação de métodos de tentativas e erro. Erro significa prejuízo, trabalho, perda de tempo, de recurso, insatisfação e risco de acidente. Etapas do planejamento. Composição da equipe. Qualquer equipe, antes da execução da tarefa, deverá ter um líder que responderá por ela e conduzirá o planejamento, bem como a tarefa. Cabe ao líder da equipe distribuir as atividades e responsabilidade para os integrantes da equipe. A supervisão no local da tarefa, podendo ser exclusiva ou não, dependendo do grau de complexidade das determinações do POP ou da IT, ou as demais instruções de trabalho da tarefa ou de outros fatores observados na análise de risco. Durante o planejamento e a execução da tarefa, ser capaz de administrar eventuais conflitos, delegar
a supervisão e outros executantes quando necessário, desde que o seu substituto esteja apto. Observar as condições técnicas, físicas, psicológicas, bem como a conduta, comportamento e questões disciplinares dos membros de sua equipe, precavendo-se para não delegar tarefas as quais algum membro não esteja em condição de executar devido à falha nessas condições. Ter autonomia para interromper a tarefa, substituir e ou afastar o executante se necessário, quando for detectada qualquer anormalidade com relação à negligência de aspectos de segurança abordado no planejamento e análise de risco da tarefa, quanto ao descumprimento dos procedimentos padronizados e desempenho insatisfatório. O dimensionamento da equipe deverá atender aos requisitos dos procedimentos e instruções padronizadas, e os executantes deverão estar aptos para a execução da tarefa. Verificação dos dados da solicitação. Vamos olhar isso de forma mais ampliada. Pois bem, a equipe, diante da solicitação, deve verificar o endereço do serviço e buscar referências se necessário. Verificar se a solicitação contém dados que subsidiem a execução da tarefa. Observar se a execução da tarefa é de sua responsabilidade. Observar se a condição climática são propícias. Observar se o horário e local da realização do serviço não comprometem a segurança da equipe, quanto em área de risco, favela, locais de alta criminalidade, ambientes hostis, etc. Verificar se o tempo da execução da tarefa é compatível com o tempo disponibilizado para a jornada de trabalho. Verificação das condições do veículo. O veículo deve estar em boas condições de uso, com todos os equipamentos obrigatórios e todas as inspeções diárias realizadas. O condutor deverá observar se a carga e o número de ocupantes são compatíveis com a capacidade do veículo e se está conforme a legislação de trânsito. Se o veículo é compatível com o percurso a ser esefetuado em estradas rurais, pavimentadas, trilhas e locais de difícil acesso e com o serviço a ser realizado, veículo provido de cesta aérea, escada veiculares, motocicletas, caminhões com guindaste alto, guinchos, perfuratrizes. Identificada alguma normalidade que comprometa a segurança no deslocamento ou na execução do serviço, o veículo não poderá ser utilizado. Verificação dos materiais, vamos lá ver. Ferramentas, equipamentos, EPIs e EPC necessários para a execução da tarefa. A equipe, em relação às ferramentas, materiais e equipamentos, deve checar a disponibilidade desses conforme procedimento ou instrução específica, não havendo, requisitar ou solicitar o envio para o local da tarefa, inspecionar e verificar as condições de utilização. Não é permitida a improvisação ou utilização de materiais, ferramentas e equipamentos inadequados, danificados ou em condições precárias no local relacionados conforme planejamento e análise do risco da tarefa. Na falta de algum material, ferramenta e ou equipamento imprescindível à execução da tarefa, a equipe deverá comunicar à sua supervisão, que tomará as providências necessárias. Quando for detectado algum material, ferramenta e ou equipamento defeituoso ou fora da condição de uso, separar e encaminhar para substituição ou manutenção. Planejamento da execução de análise de risco. Vamos ver o que está escrito. Planejamento da execução de tarefa e análise de risco. Voltamos para o modo mais ampliado, centralizar. Bora lá. Planejamento do itinerário. Antes do deslocamento, a equipe deverá realizar o planejamento do melhor itinerário, considerando as condições das vias de acesso, intensidade do trânsito, engarrafamentos, volume de combustível, acidente de trânsito, distância entre ponto de partida e local da tarefa,
condições climáticas, aclives, declives acentuados, tempo de deslocamento e outras anormalidades que porventura possam ocorrer, no qual deverá estar previsto no tempo total da tarefa. A equipe poderá fazer o itinerário considerando o tipo do veículo em relação às condições da via durante o percurso. Planejamento da execução da tarefa, muito importante, porque acabamos de chegar no local de trabalho, então o veículo deverá ser estacionado considerando os aspectos de legislação de trânsito, posicionamento em relação ao posto de trabalho, arborização, etc. A área destinada ao estacionamento do veículo deverá ser sinalizada antes de iniciar o planejamento da execução da tarefa. O planejamento da execução da tarefa consiste em verificar o que deve ser feito, as condições do local e como deve ser aplicada a metodologia padrão, avaliação dos fatores de risco e as condições diversas associadas. O líder da equipe deverá conduzir o planejamento, designando as demais executantes suas respectivas atividades dentro da tarefa. É imprescindível considerar todas as dúvidas e observações feitas pelos membros da equipe. As dúvidas e observação deverão ser tratadas no aspecto técnico, com respeito e profissionalismo, independentemente do nível hierárquico. A equipe não poderá iniciar uma tarefa sem que todas as dúvidas relativas a cada etapa de sua execução sejam esclarecidas. Deverão ser consultados, se necessário, POP, NDS, EDS, instrução de trabalho ou instrução de manutenção relativa à tarefa e outros documentos referentes à autorização do início dos trabalhos, caso exista, bem como a verificação das premissas básicas de início da tarefa. Durante a execução da tarefa, caso haja algum impedimento à sua continuidade conforme planejado, o líder deverá interromper a tarefa e refazer o planejamento da execução, a análise de risco juntamente com todos os integrantes da equipe. Análise de riscos. A análise de risco consiste na identificação e qualificação de um evento gerador de possíveis acidentes, sua probabilidade, gravidade, exposição, frequência e as possíveis consequências expressa em danos físicos, materiais, ambientais, financeiros, resultando na execução da tarefa com eficácia. A análise de risco obrigatoriamente deve ser feita no local antes da realização de qualquer tarefa, devendo estar contida no planejamento da execução. A análise de risco deverá contemplar todos os passos da tarefa a ser concluída e validada por toda a equipe. Na análise de risco deverão ser verificados todos os fatores e seus respectivos riscos de acordo com a análise do local, da natureza do trabalho, conforme informações contidas nos procedimentos padronizados. Sob tais fatores e riscos deverão ser obrigatoriamente aplicadas as formas de eliminação, bloqueio e ou respectivo controle de risco durante a execução da tarefa. Caso a equipe identifique um novo risco durante a execução da tarefa, essa deverá ser interrompida e um novo planejamento e análise de risco deverão ser feitos de modo a contemplar o novo risco e sua forma de eliminação, bloqueio e ou controle. Após a análise de risco, caso não seja possível eliminar ou bloquear algum risco em função dos recursos disponíveis em condições locais, sendo os controles ineficazes para a segurança do executante, esse não deverá iniciar a tarefa e informar o seu supervisor sobre os fatores limitantes e dos recursos ou ações necessárias para a execução da tarefa com segurança. Se verificada a presença de novas tecnologias para as quais a equipe não esteja treinada, a tarefa não poderá ser executada. A execução da análise de risco pós-tarefa é obrigatória e deve ser realizada após o final de cada tarefa ou posteriormente, assim que for possível, visando a abertura de comentários sobre possível ocorrência falha durante a execução e aspectos teóricos relevantes observados, bem como medidas cabíveis. Na impossibilidade de efetuá-la, a equipe deverá registrar as observações para serem discutidas posteriormente, de modo a não perderem dados e aspectos importantes. Deverão ser discutidas, se for o caso, a possibilidade de forma de melhorias na segurança, desempenho de ferramentas, materiais e equipamentos, melhoria de produtividade, melhorias para a redução de custo e desperdício. Medidas de eliminação
eliminação. São ações do processo que antecedem a execução da tarefa, tendo o objetivo de eliminar os riscos de acidentes. Tais ações podem alterar a natureza do trabalho, podendo, na maioria dos casos, serem extremas quando os riscos têm grau elevado. As medidas de eliminação para determinados riscos só deverão ser adotadas quando a medida de controle e bloqueio não atenderem plenamente as condições de segurança necessárias para a execução da tarefa, devido à sua complexidade e perda considerável na execução. Por exemplo, retirada do condutor do circuito para troca de poste, risco de choque elétrico. Retirada dos condutores da caixa de passagem para intervenção na caixa de medição, risco de choque elétrico. Extermínio de abelhas para intervenção na estrutura, risco de picada de inseto. Medidas de bloqueio. São ações do processo que antecedem a execução da tarefa, que tem o objetivo de bloquear os riscos de acidente. Tais ações não eliminam os riscos e nem alteram a natureza do trabalho, mas fazem com que as ações de executantes sejam bloqueadas para a incidência de acidentes e incidentes. Exemplo, utilização de barreiras e calhas isolantes bloqueia o risco de choque elétrico devido ao impedimento do executante em chegar próximo ao ponto energizado. Utilização de vara de manobra bloqueia o risco de choque elétrico devido ao material ser isolante quando em boas condições de uso, e impedir que o executante alcance pontos energizados. Medidas de controle. São ações do processo aos quais antecede a execução da tarefa, com o objetivo de minimizar a probabilidade de um risco de se transformar em acidente. Tais ações consistem em realizar um planejamento e análise de riscos eficazes, cumprir procedimentos escritos de trabalho seguro, implantar programas de treinamento, qualificar pessoal, aplicar conhecimento adquirido nos treinamentos, utilizar EPC, EPIs conforme procedimento, instrução de trabalho, análise de risco, melhorar e acompanhar as práticas operacionais, empregar novas tecnologias no sistema elétrico de potência, cumprir programa de inspeção e manutenção preventiva periódica em EPC, EPIs, ferramentas e equipamentos, comunicar sistematicamente resultados relacionados com a segurança a todos envolvidos no processo, analisar os acidentes adotando a metodologia proposta pelo SGS ou outro sistema de gestão integrada, supervisionar todas as etapas do deslocamento da tarefa. Anexos IRA, fluxograma de planejamento e análise de controle de risco. Planejamento e execução da tarefa, análise de risco. Fator de risco, altura, risco, queda de materiais, ferramentas, equipamento, controles. Utilização de carretilha, duplação de corda para subida e descida de materiais, ferramenta e equipamento. Uso de nova sacola padronizada para armazenamento das ferramentas. Queda do executante, amarração do topo da escada, verificação de pino, corrente, trava da escada giratória, utilização do conjunto cinto paraquedista, linha de vida, trava-queda, sistema de resgate, por exemplo, enfim. Arco elétrico, utilizar EPIs, EPC, operar corretamente o dispositivo de proteção e manobra de sequência correta, utilizando dispositivo de extinção de arco. Em eletricidade, choque elétrico, desenergizado, praticar incondicionalmente o Astor, regra de ouro, APP5, regra de ouro da Enel. Utilização de EPIs EPC, retirar adornos energizados, utilizar EPIs EPC isolantes, respeitar a distância de segurança, curto-circuito, prática incondicional do Astor 5, regra de ouro da Enel, utilizar ferramenta isolante, trânsito, aborrecimento, colisão, choque, tombamento, atropelar, obedecer a legislação de trânsito, dirigir defensivamente, sinalizar e isolar a área de trabalho, ser atropelado, solicitar apoio à autoridade de trânsito quando necessário, para animais peçonhentos, domésticos, selvagens, risco picada, mordida, perseguição, controles, usar
uniformizar a vestimenta para vespeiro, verificar a presença de insetos, instalações, medições RDA, RDS, poste, vegetação, procedimento para eliminação de insetos, instalações, medições RDA, RDS, EPIs, EPC necessário, verificar a presença de animais, anunciar a presença, solicitar que os animais sejam presos, manter distância, alterar trajeto, utilização de bota ou campanha ou perneira para cobras, impacto em partes do corpo, em vegetação, no processo, árvores, segue as informações dos controles, fator de riscos para equipamentos, matérias e ferramentas, risco, controles, produtos químicos, executante, terceiros, planejamento da execução da tarefa, análise de risco. Então nós vamos ver o fluxograma, início, planejamento da análise de risco. Aí nós temos a identificação do fator de risco, que segue na primeira etapa do planejamento, identificação dos fatores associados a essa identificação dos fatores, avaliar esses fatores, verificar medidas para eliminação, são viáveis, eliminar ou não, se for, segue o outro fluxo, eliminou ou não, aí nós vamos para baixo, eliminar o risco. Aí acabou na seguinte forma, no bloqueio do risco, controle não é viável, então verificar a medida para bloquear. São viáveis? São sim, então vamos bloquear o risco, controlar o risco. Não é viável, vai seguir para uma outra etapa, ou seja, essa tarefa está em condição de ser executada, se sim, vai seguir para o fluxo, se não, paralisar a tarefa se for o caso e fazer o planejamento, e se estiver houve uma incidência de novo risco que impeça a execução da tarefa, se não houve, continua. Então conclui a tarefa, mas se houve, precisa tomar uma medida, replanejar a execução da tarefa, fazer a avaliação pós-tarefa, acabou então o fluxograma da tarefa e acabou também a leitura do POP dentro do conceito aí de liderança, aspecto essencial, liderança em 3 dimensões, que é saber, fazer e saber tecnicamente, saber comandar, saber orientar. Adiante, voltamos para o plano piloto desta aula para planejamento. Realizar análise de risco e análise pós-tarefa escrita envolvendo toda a equipe. A análise de risco consiste na identificação e qualificação dos fatores de risco com potencial de provocar acidente, avaliando a probabilidade, gravidade, frequência e as possíveis consequências, expressada em danos físicos, materiais, ambientais, financeiros, de forma a buscar a execução do serviço com total segurança. Obrigatoriamente deve ser feita no local antes da realização do serviço, contemplando todos os passos da atividade a ser concluída e validada por toda a equipe. Na análise de risco deverão ser verificados todos os fatores e seus respectivos riscos, de acordo com a análise de risco no local, da natureza do trabalho e conforme informações contidas nos procedimentos padronizados conforme vimos acima. Caso a equipe identifique um novo risco durante a execução do serviço, essa deverá ser interrompida e um novo planejamento e análise de risco deverão ser feito de modo a contemplar o novo risco e sua forma de eliminação, bloqueio ou controle desse risco. Após a análise de risco, caso não seja possível eliminar ou bloquear algum risco em função dos recursos disponíveis e condição do local, e sendo os controles ineficazes para a segurança do executante, esse não deverá iniciar a tarefa e informar o seu supervisor sobre os fatores limitantes dos recursos ou ações necessárias para a execução da tarefa com segurança. Se verificada a presença de novas tecnologias para as quais a equipe não está treinada, a tarefa não poderá ser executada. A execução da análise pós-tarefa é obrigatória e deve ser realizada após o final de cada tarefa ou posterior assim que for possível, visando a abertura de um comentário sobre possível ocorrência, fala durante a execução dos aspectos técnicos relevantes observados, bem como medidas cabíveis. Da impossibilidade da análise pós-tarefa,
A equipe deverá registrar observações para serem discutidas posteriormente, de modo a não perder dados importantes. Deverão ser discutidas, se for o caso, a possibilidade e forma de melhorias de segurança, desempenho de ferramenta, materiais, equipamentos, melhoria na produtividade e maneira para a redução dos custos de desperdício. Quando o trabalho for executado em dupla, essa não conformidade ser verificada deverá ser apontada para os dois componentes. Em caso de equipe com encarregado, caso essa não conformidade ser verificada, deverá ser apontada somente para o encarregado. Supervisionar a execução do serviço. Qualquer equipe, antes de execução da tarefa, deverá ter um líder que responderá por ela e conduzirá o planejamento, bem como a tarefa. Cabe ao líder da equipe, a você, senhor encarregado, chefe de turma, distribuir as tarefas e responsabilidade para os integrantes da equipe. A supervisão no local da tarefa, podendo ser exclusiva ou não, dependendo do grau de complexidade, as determinações do procedimento operacionais ou instrução do trabalho, da tarefa e de outros fatores observados na análise de risco. Durante o planejamento e execução da tarefa, ser capaz de administrar eventuais conflitos, delegar a supervisão a outro executante quando necessário, desde que o seu substituto seja apto, observar as condições técnicas, físicas, psicológicas, bem como a conduta, comportamento e questões disciplinares dos membros de sua equipe, precavendo-se para não delegar tarefas quais algum membro não esteja em condição de executar devido à falha nessas condições. Interromper a tarefa, substituir ou afastar executante se necessário quando for detectada qualquer anormalidade com relação à negligência de aspectos de segurança abordado no planejamento e análise de risco da tarefa. Quanto ao descumprimento dos procedimentos padronizados e desempenho insatisfatórios, veremos na próxima aula os conceitos sobre ações corretas, que se não cumpridas essas ações corretas, vão gerar, com certeza gerarão ações erradas gravíssimas. Vamos ver na próxima aula. Até lá!